Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite. A live de hoje, o assunto de hoje é um assunto polêmico. Boa noite. Tamon Pneus. Pessoal, hoje o assunto é um assunto polêmico, que é um assunto que vem rodando muito nas mídias aí, no pessoal que eu sigo, que eu acompanho, né? É um assunto que normalmente as pessoas buscam muito, né? Entram muito, são vídeos com muitas visualizações, e é uma questão que tem muita cilada nisso aí, que é hoje que eu vou desmistificar sobre esse assunto, tá? Que é previsões apocalípticas, tá? Então, sempre gera muitos views os vídeos que falam sobre apocalipse, sobre, né, fim do mundo, sobre 3 dias de escuridão. E isso gera um medo gigantesco no inconsciente coletivo. Já existe isso. Por que é tão forte essa questão apocalíptica? Por que as pessoas ficam nessa vibração, ficam pensando nisso? Mas porque, querendo ou não, no inconsciente coletivo, isso aí já aconteceu, né? Então já existiu vários resets, né? No planeta Terra. E reseta, começa tudo de novo. Vamos dizer, o último se deu há 12 mil anos, ou 10 mil anos mais ou menos, tá? Foi quando deu aquele grande dilúvio, né? Então existia uma civilização antes daquilo, claro, só que o dilúvio inundou tudo, ficou poucos registros, né? Então começou-se uma nova civilização, que é essa que a gente conhece, né? Então a civilização que a gente conhece é a pós-dilúvio, tá? Mas antes existiu a civilização Atlante, Lemúria, etc, etc, entre outros, tá? Existiam os nativos daqui, então teve uma colonização do planeta Terra, isso tudo foi antes, né, do dilúvio. Mas o assunto hoje são previsões apocalípticas, né, e a gente vai desmistificar esse assunto. Por quê? Porque é um assunto que traz sempre muita curiosidade, mas junto com a curiosidade tem muitas pessoas construindo bunkers, pessoas acumulando comida, pessoas não, tipo, colocando em depósitos, lacrado, pessoas tomando várias providências que, quando vê, elas estão só sendo feitas de bobas. Aí elas dizem, mas se acontecer, eu tenho. Ok, e se não acontecer, perdeu tempo, perdeu energia, perdeu dinheiro. E principal de tudo, não é o tempo, não é o dinheiro. Principal de tudo, perdeu tempo de viver, ou seja, esteve vibrando na vibração do medo, atraindo mais situações, uma densidade, baixou a sua frequência vibratória por medo de que aconteça algo lá no futuro, mas viveu o presente dela com medo. Viveu alimentando essa energia que pode ficar sem, olha a energia de escassez, que pode dar problema, o medo, 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 medo. E a gente precisa falar sobre a energia do medo, o quanto ela, no planeta Terra, ela é a maior, a culpa e o medo aqui no planeta Terra, são as maiores ferramentas de domínio em massa. Então, isso foi usado desde sempre aqui na Terra, né? Estou falando dessa era aqui, pós-dilúvio, né? Dessa era que a gente vive. Isso foi sempre usado para manipular as massas, o medo. Tá? O medo que vai faltar, o medo que vai morrer, né? O medo de ir para o inferno quando morrer. Então, tudo isso foi usado e segue sendo usado. O medo que vai morrer, então tem que tomar picadinha. Né? Quanta gente que não tomou a picadinha e não morreu? Né? E quanta gente que tomou a picadinha e morreu? Então, chegou o momento a gente já tem suficiente consciência suficiente para falar sobre essas coisas sem polarizar, né? Olhando de uma forma mais nítida, mais reta, caminho do meio, mais focado em ver a verdade, não dizer que é o certo ou o errado, mas entender que existe uma verdade que é universal, que serve para todos os seres. Não importa o partido, não importa a cor, não importa a espécie. Isso são as leis que regem o universo. Isso são as verdades universais. Isso a gente fala muito. Isso a gente fala muito nos nossos estudos, mas isso o Hermes Trismegisto já falava aí. E os grandes mestres já falavam
não sei quantos mil anos antes de Cristo, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho, voltar um pouquinho para o nosso eixo, né? E lembrar que a gente não é só esse corpo físico, a gente não é só o nosso umbigo, né? Então aí as pessoas começam a agredir as outras, porque quanto mais vibrar no medo, mais fácil vai ser de manipular, mais as pessoas vão estar com um modo sobrevivência ativado. Então aí vai se contaminando a frequência do planeta, e aí o que acontece? O planeta, as pessoas vão seguirão sendo alimento de seres que estão sugando a nossa energia, e o planeta não dá aquele salto que está previsto, né? Aquele salto evolutivo, aquele salto quântico para a quinta dimensão. Tá? Então o que é que é a transição planetária que a gente tanto fala aqui, né? Já falamos várias vezes. Então, algumas das previsões de 13... Então, há 3 dias de escuridão. Ah, mas está escrito na Bíblia, está escrito no livro Apocalipse. Então, isso, eu até me lembrei, eu assisti uma live bem interessante de um cara que eu admiro muito, deixou um legado gigantesco na parte da espiritualidade, que é o Robson Pinheiro. Eu assisti uma live dele, e ele foi um cara que foi evangélico, ele aí se tornou um espiritualista, ele é um cara de espiritualidade livre, assim, um cara mente aberta. E ele fala, né? Ele fala passagens da Bíblia porque ele conhece muito Bíblia. Mas eu trago um questionamento em relação a isso. Um questionamento que sempre foi meu, desde sempre. E com o aprofundamento da minha vivência, dos meus estudos, eu comecei a trazer cada vez mais esse questionamento e ver que não era só eu que tinha essa mentalidade. E, claro, obviamente, tudo que eu penso, eu busco entender na parte teórica, na prática e também na conexão espiritual. Eu busco as confirmações de todas as formas, busco vários pontos de vista para conseguir criar algum ponto de vista para poder compartilhar, né? Isso depois de eu ter sentido uma experiência em relação àquilo. Porque eu acho que falar até papagaio fala, então a gente não pode estar falando o que a gente acha, né? Porque falando o que a gente acha, já tem muita gente fazendo isso. Então não é o nosso caminho. O nosso caminho é desmistificar as coisas. Então na Bíblia fala, eu não sou um conhecedor de Bíblia, mas ela fala dos 3 dias de escuridão, fala dessas situações no livro Apocalipse. Claro, fala muitas coisas numa linguagem metafórica, tá? Mas eu trago assim, respeitando a imagem do Robson, pelo que ele falou lá na live que eu citei, que foi no Paranormal Experience, respeitando a imagem dele, mas ele falando assim, ele sabia palavra por palavra da Bíblia. Que Deus vai voltar, não sei o que tarará, tarará, tal dia, tal hora. É o que diz no Apocalipse. Então, o meu questionamento sempre foi esse. Como algo que foi tão manipulado, né? Uma literatura que foi tão manipulada por cada imperador, por cada rei que pisava, né? Que tinha um poder, porque o catolicismo, a Igreja Católica, ela era um conglomerado político-religioso, tá? Ele se juntou com o Império Romano para dominar as pessoas que não estavam se deixando dominar, que eram os cristãos, tá? Porque depois que Jesus morreu, a perseguição dos cristãos foi gigantesca. Já estava sendo, né? Até que mataram ele pelos romanos. E ele morreu, os caras seguiram matando tudo que qualquer um que... E os cristãos que eram adeptos mesmo de Jesus, eles não estavam cedendo. Só que o Império Romano, o que ele estava preocupado? Pô, a gente vai matar todo mundo. Tá muita gente seguindo esse cara que já morreu. Tem muita gente revoltada. E a gente está matando e eles não estão dando um passo para trás na fé deles. Eles estão morrendo, falando que o Deus deles é o Jesus, esse cara que morreu. E aí o que eles pensaram? Cara, vamos matar todo mundo e vamos ficar sem receber imposto. O nosso negócio é imposto. E essa era a verdade. Eles eram cobradores de impostos. O negócio dele, quanto mais pessoas vivas e com um certo controle, dando pão e circo, como dizem, o povo manso, pagando o imposto, para eles estava ok. Claro, obviamente, sempre quando alguns se exaltavam, eles iam lá e eliminavam. Né? Só que eles começaram a matar muitos cristãos e começou a haver uma revolta, eles estavam meio perdendo o controle. E aí foi quando eles se juntaram com a igreja, quando eles criaram a Igreja Católica,
que eles escolheram as escrituras, e aí formou-se a Igreja Apostólica Católica Romana. Não existia. Os cristãos eram perseguidos, tá? Não eram benquistos. Conclusão. Tá? Conclusão disso. Que eu estava falando. Que mesmo respeitando o Robson, ele falou de forma literal ali e tal, sobre o que dizia no livro Apocalipse, era isso que ele acreditava. Então eu digo assim, algumas escrituras, como a Bíblia, foi manipulada centenas de vezes por cada rei, por cada imperador. Já começa por aí, ela já foi traduzida do hebraico para o grego, para o latim. Então olha só, quanto uma língua, vamos dizer, como é que posso dizer, uma língua... São línguas, não quero dizer que são primitivas, que são grotescas. São línguas que têm um significado, o hebraico, o sânscrito, são línguas que têm, cada letra tem um significado gigantesco. Tá? Para trazer um exemplo para vocês, assim, que nem a palavra amor. Né? Tem, por trás da palavra tem um significado gigantesco, de inúmeras interpretações. E essas línguas eram assim. Eram línguas, por isso que dizem, são línguas originais, tá? Elas têm uma força muito grande no simbolismo, nos arquétipos, elas têm um poder, né? Então, traduzir, tu já perde um monte de coisa. Então, traduziu do hebraico, que era a língua original, né? A Bíblia já foi traduzida, as palavras, né, que vinham já do Velho Testamento e depois o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos de Jesus, já foi traduzida do hebraico para o grego, depois para o latim. Tá? Então já se perdeu muita coisa. E aí, como eu disse, todas as manipulações, as edições que foram feitas, manipulando, inclusive até acho que o ano 500, se não me engano, até isso tiraram da Bíblia. Tinha reencarnação na Bíblia. Tinha uma passagem falando sobre vida após a morte, toda essa parada assim. E foi retirado. Tá? Eu não me lembro qual foi o nome do imperador que determinou, que a mulher dele determinou, foi uma treta. Não gosto de entrar muito nesses detalhes porque eu não sou um conhecedor histórico disso aí, mas são informações que eu já se vocês pesquisarem, vocês vão achar, tá? Mas eu tenho certeza que até esse tempo tinha escrito e aí eles tiraram, deram um jeito de tirar, tá? Quem tem conhecimento sobre esse assunto é o Júnior Legrazi, tá? Pode pesquisar aí que ele fala com dados históricos, tá? Não é o meu clichê. Né? O meu trabalho é outro, tá? Então o que eu quero dizer? Lá na Bíblia diz 3 dias de escuridão. Pode ser 3 dias, pode ser 3 meses, pode ser 3 anos, pode ser 3 semanas, pode ser tudo, tá? Então o que eu quero dizer é que tudo isso são coisas que se a gente ficar se apegando, já aconteceu dias, já apagões, imagine, aí eu quero trazer uma reflexão, né, no decorrer dessa live, para a gente perceber o quanto a gente é dependente das tecnologias, a gente é dependente da luz, da água, né, dos governos, né, porque eles que liberam ou não liberam isso aí. Fica na mão de poucas pessoas a energia aqui na Terra, tá? A luz, o combustível, poucas pessoas que têm o poder da energia que a gente usa aqui na Terra. Claro, obviamente está chegando uma nova era que muitas pessoas estão colocando a sua plaquinha de solar, de captação solar, já estão ficando independentes, e etc, etc, etc. Então já está mudando a história. O que eu quero chegar? Então o que a gente precisa realmente combater dentro da gente são os medos que isso possa acontecer. Que eu já vou fazer um bunker aqui, que eu vou guardar comida, que eu vou... Cara, isso pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Tu pode morrer amanhã, eu posso nem terminar essa live, morrer. Pode. E aí? Então, por isso eu vou ficar cuidando de cada barulhinho. Não, eu tô aqui conversando com vocês. Eu não tô nem aí. Se tiver que morrer, vai morrer e ponto. Não tem essa. Então, o que a gente não... o que o sistema quer é realmente que a gente fique com esse medinho dentro da gente, lá no inconsciente. Porque no inconsciente coletivo vibra essa energia. Porque, como eu disse, já existiu vários resets no planeta Terra. Então, dentro da gente, no nosso inconsciente coletivo, tem esse negócio, vai terminar. Vai morrer a maioria, né?
Então, isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer agora, em seguida? Pode. E pode acontecer daqui a 50, 100 anos, 200 anos. Aí imagina, o cara guardou comida, o cara fez bunker. E como eu disse, não é só pelo gastar o dinheiro, por colocar, investir nisso aí, fazer bunker, construir não sei o que, parará, se preparar para o fim do mundo, entre aspas, que não existe. E aí fez tudo isso e não aconteceu. E aí ele desencarnou, daqui a pouco aquilo já foi até enterrado lá e aí aconteceu alguma catástrofe maior e tal que acabou atingindo, mas não nem precisou daquilo, tá? Então as catástrofes, as coisas estão acontecendo, tá? As coisas estão acontecendo. Então tá tendo terremoto, tá tendo. Agora eu vou falar um pouco do Hercólogos, para quem ainda não ouviu falar, de Nibiru, toda essa história. Então essa mudanças climáticas, tudo isso está acontecendo já. Não é dizer assim, vai acontecer. Não, já está acontecendo. É a enchente que a gente viu agora há pouco. Então essas coisas já estão acontecendo. E isso muda e agora eu vou falar alguns dados astronômicos, de astronomia, tá? Então isso muda a energia da Terra. Muda. Porque o movimento planetário muda a nossa energia, muda a nossa frequência. Só que a gente não pode ficar com a mente presa no medo todo esse tempo, achando que vai acontecer alguma coisa. Porque olha a frequência que eu vou ficar, olha o que eu vou atrair para minha vida. Querendo ou não, esses movimentos dos astros, que é o Hercólogos, que é um conglomerado de planetas, detritos de outros planetas né? Uma estrela anã marrom, que é um Sol, tem Nibiru também anda junto nesse conglomerado de planetas. Ele tem uma órbita que entra na nossa galáxia e ele já está aqui. Já tem imagens, eu participo de grupos que já tem imagens do Hercólogos. E isso vai ser o fim do mundo? Não, não vai. Ele já está na nossa vibração, do nosso planeta aqui, da nossa galáxia. Ele já tá, a órbita dele já está chegando. Só que a órbita dele é diferente desses 7, 8 planetas que orbitam aqui. É mais longa. De tanto em tantos mil anos ele passa perto da Terra. E ele passando perto da Terra, esse conglomerado, ele tem um magnetismo muito grande. Essa estrela, a Ana Marrom tem um magnetismo muito grande. Já está interferindo na gente. Está trazendo as nossas sombras à tona. Né? Por isso que as pessoas estão tão explosivas, estão tão polarizadas. Mas qual é o nosso trabalho? De novo, limpar os medos. Olhar para si, se auto-melhorar, limpar as culpas, né? Que assim a gente não vai ser tão influenciado por isso. Ou seja, a gente pode ser influenciado, né? Mas não vamos nos deixar influenciar. Ou seja, a gente vai ter controle das nossas ações. A gente vai ter consciência do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, são coisas que a gente precisa olhar aí para dentro da gente. Não é ficar olhando para cima, vai chegar, vai cair, não vai bater na terra, se bater. Tchê, não tem, isso não está no nosso controle e a gente não precisa vibrar nessa energia. Então, agora vem mais uma coisa. Como eu disse, eu acompanho muitos canais, muitos caras que se dizem espiritualizados, que se dizem ufólogos, que se dizem várias coisas, que vivem essa função, mas tem muito holograma. Hologramas são criações holográficas que os espíritos negativos, que os comandantes do sistema aqui da Terra da Matrix, eles veem uma porta aberta, que o cara ali tá só viajando na teoria do apocalipse. Eles vão lá e botam, fazem programações pro cara ver, tá explodindo, tá enchendo d'água, pá. Eu já sonhei com isso aí, eu já vi. Mas eu vou ficar preocupado que vai encher, não vai. Cara, não é momento. Se acontecer, a gente vai. Então, por isso a importância do controle emocional, que aí, né, se libertar das dependências e ter controle emocional para, cara, na hora vamos ver o que a gente pode fazer. Porque tu vai estar no lugar que tu tem que estar. Tá? E ali tu vai fazer o que tem que ser feito. Mas se tu não tem controle emocional, tu vai fazer cagada. Tu vai te desesperar e tu vai ser mais um, só para atrapalhar. Ou um peso para os outros carregar. Então, se tu tem controle emocional, se tu tem uma administração, se tu tem uma conexão espiritual minimamente com Deus, com teus orixás, com guias, mentor, com o que tu quiser, mas que seja conexão espiritual, porque Deus não está fora, nada disso está fora, tudo é dentro. Então, se tu tiver um mínimo de conexão espiritual, tu vai ser orientado, tu vai ser fortalecido,
tu não vai tremer de medo na hora que for necessário, tá? Então, tudo isso que a gente precisa estar atento. Então, tem muita gente aí que é famoso no YouTube, eles estão vibrando na energia desse apocalipse, ou é guerra, ou é inundação, ou é terremoto. Cara, tá acontecendo já tudo isso. Já tá acontecendo a guerra, já tá acontecendo terremoto, já tá acontecendo inundação, já tá. Não acha que vai morrer todo mundo. Não, cara, não é assim que funciona. O mundo não vai acabar, tá? Pode ter esses resets, essas coisas, quando o Nibiru passar mais perto, o Hercólogos passar mais perto, pode dar mais uma reviravolta? Pode, porque já o próprio eixo da Terra está mudando. Então, a inversão de polos, que chamam o eixo da Terra, está mudando, né? Então, a inclinação está mudando da Terra, então isso muda tudo. Pode ter lugares que era deserto se encher d'água? Pode. E ao contrário, lugares que eram cheios d'água e esvaziar? Pode. Tá? Então tudo isso são coisas que a gente tem que observar e não ficar preso no medo. Porque isso pode acontecer agora e pode acontecer só daqui a 200 anos, algo mais grave. Daqui a 200 anos tu vai estar aqui, né? Teus bisnetos. Então não vale a pena a gente vibrar nessa energia e ficar, porque se a gente começar a vibrar nisso, eles vão nos colocar mais hologramas sobre essas historinhas e a gente vai ficar acreditando e sendo cobaias, porque sempre quando a gente vibrar no medo e na culpa, eles vão sugar nossa energia, tá? Além de todas as outras energias desequilibradas, né? Sexualidade desequilibrada, tudo são coisas para a gente para eles sugarem nossa energia. Tudo isso, tá? Vamos lá, que mais outra coisa que eu tinha que falar. Então é isso aí. Aí eu trouxe essa reflexão, né? Contestando para mim, que é um cara que deixou um legado, contestando, que é um grande escritor, contestando o Robson Pinheiro. Realmente que como vou levar à risca tão a sério essas escrituras tão manipuladas? Nunca vou levar à risca. Nunca vou levar tão a sério as escrituras ditas sagradas da Bíblia. Porque elas foram hiper manipuladas. Diferente de pegar os Vedas, né? Que são escrituras sagradas indianas. Então, aí que tu pega em sânscrito, já não é traduzido. Então, aí já é diferente, já é outro papo. Nem tradução, né? Eles não... Claro que existe traduzido, mas então, eles mantiveram muita tradição oral, né? De mestre para discípulo. É outra história totalmente diferente. Então, os Vedas, ou o Bhagavad Gita, todas essas escrituras sagradas indianas, né, que tem uma origem bem antiga, bem forte, né, de espiritualidade, de muitos casos de iluminação, né, que não é o caso da Bíblia. Né, pouquíssimos casos de iluminação através da Bíblia. Bom, o que mais que eu tenho para falar? Tá, mas eu acho que era isso aí, a princípio. Tem perguntas, ó. Vou deixar um recado. Na verdade, eu estou fazendo um trabalho fantástico, né, com as pessoas, porque assim, ó, a pedido da minha egrégora, a identificação é o seguinte: as pessoas precisam trabalhar sua criança interior. O que é a criança interior? É aquela criança lá dos 0 a 7 anos. Lá foi registrado muita coisa. Essas pessoas hoje estão vivendo isso. Relacionamento frustrado, arrumando pessoa que não presta, ferrado na vida profissional, porque a criança interior está dependente emocionalmente, está cheio de conflito, está tudo mal, está tudo torto, está cheio de trauma, tem que limpar. Então, a pedido da egrégora, vou começar a fazer. Inicialmente eu vou fazer 4, depois, conforme as pessoas quiserem receber, né? Porque eu estou sempre pronto para trabalhar. Mas conforme as pessoas quiserem receber, eu vou fazer mais 4, e mais 4, mais 4, até quando tiver pessoas para receber. Trabalhos com a criança interior através da terapia constelacional apométrica. Tá? Ao vivo, online, é só ao vivo, não tem como ficar gravado. A gente vai conectar, a gente vai limpar o que tem que ser limpo e vamos embora para o próximo. Então, só que, claro, por que eu digo 4? São várias fases da criança que a gente vai pegar, tá? Então, quem tem interesse, que faça o primeiro já para experimentar, para entender o que é, quem não conhece,
e depois a gente vai fazendo os outros, né? Não vai ser na sequência, tá? Eu vou fazer um nessa quarta e depois, não sei, quando der, talvez na outra quarta se eu conseguir, mas eu vou avisar, talvez na outra quarta eu consiga ainda. Não sei. Vou ver. Eu acho que na outra quarta, 2 quartas seguidas eu vou conseguir. Ó, e quando tá, ó, quando vê, ela vamos ver o que que a nossa amiga Amanda botou. E quando o trauma vem, quando a gente já é adulto, tá? Tem como resolver também. Tem como resolver também, Amanda. Assim, ó, tem como resolver. O Ponopono ajuda e muitas vezes resolve, tá? E às vezes também, se tu não resolveu, tu tem que buscar ajuda. Se tu não conseguiu resolver sozinho, tem que buscar ajuda. O que que acontece? Ah, muitas dessas situações que tu falou que é um trauma que vem quando a gente é adulto, é só uma repetição de algo que foi atraído porque a origem está lá na criança, tá? Então tu atraiu quando adulto, mas a origem está lá na criança. Então a maior parte tem que limpar lá na criança e claro que aí tu vai parar de atrair essas situações, tá? Então a grande maioria das coisas estão na nossa criança interior, tá? Aí dizer, questões de outra, e se foi de outras vidas, não influenciam, não sei o que, influenciam a criança, influenciam o que aquela criança vai passar na infância. Tá? Então isso, por isso que aí que tá, como a criança vai agir, as questões de outra vida vai influenciar na criança de novo, vai influenciar na mãe da criança, vai influenciar no pai da criança, como ela foi feito, né? Como aquela criança foi feita, como ela foi, como foi a gestação e como foi educada, tá? Tudo isso tá ligado, não tem como separar. Até porque a gente entende que o tempo é nessa forma linear, só que noutra dimensão, né, na consciência não é assim. Tá tudo acontecendo junto. Vamos ver. E quando que a gente aprende a se curar sozinho? Olha, Amanda, na verdade, a gente aprende se, se tu buscar o conhecimento e o autoconhecimento, tu já está aprendendo a te curar sozinho. Tu já aprendeu a começar a te curar. Existe um monte de técnica, existe, tá? Mas quando tu coloca consciência em cada coisa que acontece contigo, isso já é uma forma de curar sozinho, tá? Então, só que além assim, ó, e outra coisa que precisa entender, a cura através de outra pessoa, de um terapeuta, ela ainda continua sendo tua, tu que está te curando, tá? Não é o terapeuta que está te curando, tu tem que entender isso. O terapeuta é um instrumento para te mostrar o que tu não está enxergando. Por quê? Porque ele está fora do problema. Então é que nem eu pegar um livro e te colocar na. Tu pegar e eu colar no teu rosto e dizer assim, lê. Tu não vai conseguir ler. Porque tu está muito perto do teu problema. Tu está dentro. Tu está envolvido emocionalmente. O terapeuta, ele não está envolvido emocionalmente e tá distante. Ele está conseguindo enxergar o que tu não enxerga. Então ele vai te ajudar para que tu resolva. De novo é tu que resolve. Entendeu? Tu sempre vai ser tu. Claro, obviamente, quando tu começa a buscar autoconhecimento, tu começa a aprender a curar várias coisas. Só que assim, ó, porque eu tenho milhares de técnicas, tu acha que eu não procuro ajuda externa? Não é uma nem duas vezes, é direto. Eu preciso de ajuda externa. Claro, obviamente, eu uso as ferramentas que eu tenho e o que eu não consigo dar conta, eu vou atrás da ajuda externa. Muita coisa eu consigo dar conta sozinho. Mas tem coisas que eu tenho certeza que eu não consigo, eu busco, eu pago, eu invisto. E principalmente gente que vem como terapeuta, a gente se conecta, é sintonia, tudo é sintonia. Toda pessoa que eu trato, eu estou sintonizando algo bem escondido dentro de mim, que sintoniza com aquela pessoa. Claro, aquela pessoa às vezes está muito gritante, está muito grande, né? Um problema de, sei eu, de pai, tá, ainda tá, o troço já tá assim, alta ebulição, não tem, o problema recém tá. Mas eu, como já venho trabalhando um monte aquilo, não quer dizer que eu resolvi, ainda tem um pouquinho. E aí eu, tratando aquela pessoa, ajudando aquela pessoa a se curar, eu vou também curando aquelas coisinhas minhas que estão escondidas de mim mesmo. Vai puxando, entendeu? Porque tudo é troca.
Tudo é troca. Tá? Mas eu muito resisti, né? Antes, né? Isso antes, resistia a buscar ajuda porque eu achava que eu conseguia fazer tudo. Mas, claro, depois que eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu entendia que depois comecei a me abrir para as terapias mesmo, eu comecei a entender que não, cara, não é assim. Não é só através do conhecimento, a gente tem que acessar a consciência da história, tá? Então, o conhecimento não nos liberta de tudo, ele nos dá um grande passo, né? À frente de muitas coisas. E aí o conhecimento nos dá ajuda até a saber aonde buscar, o que buscar. E também tem outra, né? Às vezes a gente tem que ter realmente, a gente tem que se entregar para dizer assim, cara, vou me entregar, eu confio nessa pessoa, o que eu preciso? Me ajuda a fazer, faz o que tu acha que tem que fazer, entendeu? Se entregar, não, estou disposto a me curar, faz o que tu acha que tem que fazer. E a pessoa vai te trazer um ponto de vista, tá? Então, assim, ó, para ter uma noção, muitas vezes eu trato pessoas que são de outros terapeutas e às vezes vem mandado, tipo, vai lá pro Romo, já foi mandado de outro, a pessoa me fala, ó, tô mandando lá fulano pra ti. Ah, eu mandei porque a pessoa chega em mim, fulano me mandou, ou seja, o Juliano ou qualquer outro, já que me mandaram. Mas eu não busco saber nada. Normalmente eu não sei nada. Normalmente não, se a pessoa vai me falar, eu vou dizer, não, deixa, depois a gente conversa. Eu não sei nada. E eu também não falo nada para se eu tiver que passar para alguém, eu não falo nada. Por quê? Porque eu não uso a mente para acessar isso aí. Não é minha mente, não é meu conhecimento. É a sabedoria, além do conhecimento. Então a gente vai acessar a parte da consciência. Então, sem ponto de vista. Porque é que nem porque quando tu vai no psicólogo, tu vai falar tudo que tua mente acha que é. Muitas coisas, porque a gente é profissional para mentir pra gente mesmo. A gente nos engana, a gente se engana muito. Então, a nossa mente cria várias coisas. E por que a mente cria várias coisas? Por causa das experiências que ela teve no passado, dos traumas, né? Principalmente da criança. Então, por isso que as coisas são escondidas no subconsciente. Porque tudo que gerou um trauma, a gente disfarça de outra coisa. A gente bota para baixo do tapete, dá uma outra roupagem, dá uma outra história, conta uma história bonita, ou anula, não fala, ou nega total, tá? Então, são artifícios que a nossa mente usa para esconder dor. Se dói, se incomoda, não vou tocar nisso. Vou botar um negócio por cima aqui e vou fazer de conta que não é. Então, todos nós estamos cheios disso aí. Porque a nossa mente, ela não é... A nossa mente é só como se fosse uma inteligência artificial, tá? Se tu é bom em comandar a tua mente, cara, a tua mente vai fazer... Nem se tu é bom em comandar a inteligência artificial, vai fazer coisas maravilhosas. Mas se tu é fraco em comandar a tua mente, se a tua mente está te comandando, tu pode ir pro buraco, tá? Então por isso que tem essa questão da fortalecimento do espírito, tem essa parte espiritual que eu sempre bato. O que é o espiritual? Ah, espiritualidade não é religiosidade? Nada a ver com religiosidade. Não, sai da religiosidade. Vai para a espiritualidade. Espiritualidade é tu te conhecer. Conhece a ti mesmo. Busca saber. Busca meditar, silenciar. Para quê? Para tua mente sair de cena. Tu ouvir quem tu é. Para tu fazer uma pergunta de algo que está te incomodando e a tua consciência te trazer uma clareza sobre aquilo. Te trazer um norte. E às vezes o norte é assim, busca um atendimento com fulano. E aí eu sou bem mandado, né? Quando eu medito e peço ajuda para resolver alguma coisa. Peço clareza para resolver alguma coisa. Busco atendimento com fulano, é na hora que eu mando mensagem, ó, quanto que é atendimento? Quanto é? Quando é que dá pra marcar? Como é que dá pra fazer? Na hora, e marco e toco, e faço e e viro a página, e sigo o baile, e sigo trabalhando tudo aquilo que o fulano me falou. E é assim que eu faço, tá? Ó, às vezes acho que também que está tudo bem e acontece alguma coisa que derruba. A mente entra no vácuo. Ó, até se dá por conta. Tem que prestar atenção nos sinais, tá? Vou usar uma frase que não é minha, tá? Mas eu vou usar porque eu tenho assistido bastante conteúdo dessa pessoa.
Toda demora nos resultados tem uma espera nas relações. Tem uma espera emocional. Todas. Então, o que isso quer dizer? Isso quem fala é o Elton Euler. Todas essas situações que dá ruim são sinais. São sinais que tu não tá olhando porque tem que olhar. Começa a dar uma coisinha ruim. Tu não olhou. Daqui a pouco vem de novo. E se tu não olha, vem mais forte. Então tem que olhar, tem que buscar entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso olhar, porque senão vai vir sinais. Vai vir no filho, vai vir no cachorro, vai vir no marido. E assim por diante, sempre vai ser assim. Tá? O que eu preciso trabalhar? Ah, probleminha de coluna, me travei. O que tem aqui? O que tem aqui que eu não estou vendo? Vamos ver, vamos atrás. Tira o foco do probleminha de coluna. Bom, vamos olhar aqui o que tem. Isso é só um sinal. Probleminha de coluna é só um sinal. Tá? Ah, mas eu vou jogando bola. Quantas pessoas jogam bola e não tem problema de coluna nenhum, não torce o joelho? Tem um sinal por trás de qualquer. Não bate o carro, não perde um dinheiro, toma um golpe. Tem um aprendizado por trás de cada situação, cada problema. Sempre vai ter. É só olhar com olhos de quem quer ver. E quem é que quer ver? Poucos querem ver, né? A verdade. Tá? Então, tu tá indo num ritmo e as coisas estão dando pum, na trave. Zebra, zebra, zebra. Para tudo, para tudo. Vamos olhar porque tem que ser. Vamos buscar ajuda, vamos fazer o que tem que ser feito. É assim que é o jogo, vamos dizer assim. Não dá pra. E assim, outra coisa, que para ficar assim, bem. Sempre quando existem os nossos tetos, tá? Tu tá numa evolução, seja ela profissional, seja ela espiritual, tá? Seja ela na saúde. Então, tu tem um teto, tem um limite, tu tem até onde tu já chegou, que é onde é o teto é o máximo. Bom, e tu vem numa crescente. Quando tu, tipo, tu vai ultrapassar, perto de tu chegar naquele teto, quando chegar naquele teto, vai vir as resistências. Tipo, como que ela vai... Então, por isso que às vezes a pessoa... meu teto era ganhar 10 mil reais, vamos supor. Pum, pum. Aí, pá, 10 mil, fácil, fácil. Tipo, agora eu quero ir para 15. Ah, faço um trabalho para chegar em... Pum, consegui chegar em 15, se eu não tenho a permissão, se eu ainda tenho alguns padrões que me travavam no 10, vai acontecer várias coisas. É o carro, é o não sei o que, uma dívida. Perdi 5 imediatamente e voltei para os 10. Às vezes menor ainda, às vezes escalar embaixo. E aí a pessoa vai, nunca sai daquilo ali. Por quê? Porque tem um padrão ali que tem que ser quebrado. E esse padrão é lá no teu subconsciente. E é profundo. E às vezes é familiar, às vezes é uma programação lá da criança exterior, tá? Tem que ser limpo, senão não sai do lugar. Vai andar sempre em círculo, sempre nesse... Chegou no teto, volta, não ultrapassa, tá? Quando ultrapassar, perde para voltar pro teto. Tá? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento. Então, sempre quando tu vai fazer algo além, né, tu vai ter uma superação, como eu disse, seja material, seja espiritual, seja de saúde, tu vai ter o teu teto, onde o máximo que tu já foi, e se tu for ir além, vai vir as resistências. E as resistências, se tu estiver atento, se estiver pronto para enfrentá-las, ver o que é. Bom, veio a resistência, vou olhar para ver o que está pegando. Tem alguma resistência minha trancando aqui. Olhou, fez uma análise da situação, né, das relações principalmente, né, das relações lá, o que o pai falou, o que a mãe falou, tu pode isso, tu não pode aquilo, né, que a gente chama, que o Alto Euler fala das permissões. Não, tu não tem permissão. Claro, às vezes a gente deu as permissões da nossa vida para outras pessoas. Às vezes algum relacionamento que nos tirou a nossa força, a permissão ficou na mão de outras pessoas. Então são coisas que a gente tem que estar atento. E isso já dá para se trabalhar sozinho. E
essa análise, tudo isso dá pra fazer sozinho. Quando toma consciência, tu começa, aí seja Ho'oponopono, seja técnicas de, sei eu, Theta Healing, o que tu achar. Tu tem poder, todo mundo tem o poder de limpeza, de harmonização, de cura. Todo mundo pode acessar o divino, mas tem que trazer pra consciência. E às vezes, como eu disse, às vezes eu não consigo dar conta, tem que buscar ajuda. Aí eu vou buscar ajuda, né? E a pessoa me traz às vezes coisas diferentes do que eu tinha visto. Porque, como eu disse, o livro está muito perto e não consigo enxergar, tá? Beleza, meu povo? Gratidão aí a todos que tiveram aí. E quem chegou depois, que vá lá no início, tá? Vá lá no início, assista. E se fez sentido, compartilhe, tá? Por favor. Compartilhe porque acredito que esse assunto pode ajudar muitas pessoas. Beleza? Gratidão, Amanda, pela participação. Gratidão, pessoal aí. Valeu, grande abraço.